Na nossa aula de hoje, nós vamos conversar sobre uma associação de dois recursos que eu gosto muito, dois recursos que nós podemos considerar como clássicos e de excelentes resultados, tá? Microagulhamento e peelings podem ser realizados juntos, eles são técnicas complementares ou não? Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Nós temos que lembrar quais são os tipos de peelings que existem, né, disponíveis para aplicação facial. Então, nós temos 4 tipos, tá? 4 grupos diferentes de peelings. Então, quando eu falo peelings somente, fica um pouco vago. Eu preciso especificar qual é o tipo de peeling, tá? Então, vocês concordam comigo que nem todos podem ser utilizados para todas as peles, para todas as disfunções, em todas as associações. Então, nós temos peelings mais suaves, mais conservadores, até aqueles peelings mais agressivos. Eles são divididos nesses 4 grupos porque eles apresentam mecanismos de ação diferentes. Muitas vezes, o efeito na pele pode ser semelhante, as indicações muitas vezes, né, são as mesmas, né, algumas são as mesmas, mas a forma que ele atua, a forma que ele age sobre a pele, tá? Que determina também a sua profundidade, um dos fatores, né, que vai influenciar na sua profundidade e, consequentemente, para qual tratamento, para qual disfunção ele vai ser eficaz, né? Eu posso indicar e realizar, porque ele vai trazer um resultado positivo e sem trazer nenhum dano, né? Porque os peelings nós temos que pensar que dependendo do nível de agressão e da profundidade, em uma má indicação, né? Às vezes o fototipo não é indicado, ou a disfunção, a espessura da pele, alguma característica que contraindica. E caso você realize, você vai trazer, né? Existe uma chance muito grande de trazer danos para essa pele, tá? Então, não tem como a gente, né, responder isso se eu posso realizar microagulhamento com peelings juntos, se eu não sei qual é o tipo de peeling que eu estou me referindo. Tá? Então, tem peeling que eu não posso associar com microagulhamento e tem peeling que eu posso, tá? Mais um lembrete, peeling é a mesma coisa que esfoliação, se lembram disso? Tá? Então, quando eu digo, vou aplicar um esfoliante na pele, eu estou aplicando um tipo de peeling, tá? Porque a esfoliação, ou também chamada de peeling, é o procedimento onde eu vou remover camadas de células da pele. O que acontece na nossa prática, né, é que a maioria dos profissionais, dos fabricantes de cosméticos, usam o termo esfoliante para abordar aquele cosmético que tem micropartículas e que eu aplico sobre a pele através de atrito, tá? Mas este que tem micropartículas e que eu aplico com atrito para remover essas camadas de células, ele é um esfoliante ou peeling físico, tá? Nem todo esfoliante ou peeling tem esse mecanismo de ação, tá? Então, quando eu falo já em um esfoliante enzimático, tá? Eu não tenho micropartículas, eu vou observar a presença de enzimas que são ditas de queratolíticas, e o mecanismo de ação é tempo sobre a pele. Eu aplico, espalho na superfície da pele, aguardo determinado tempo e removo, tá? Então, olha só, nós falamos de 2 tipos de peelings ou esfoliantes que são muito conservadores, tá? Então, eles são considerados peelings muito superficiais, atuam somente sobre o extrato córneo, mas eles têm forma de aplicação, mecanismo de ação, né? E a sua formulação cosmética são diferentes, tá? Então, quando eu digo que eu quero associar peeling com microagulhamento, eu preciso me lembrar desse aspecto. Qual é o tipo de peeling? Outro aspecto, quando eu digo associação, nem sempre significa na mesma sessão, tá? Então, dependendo do tipo de peeling, que eu não posso associar na mesma sessão, mas quando eu penso, né, em uma forma mais abrangente no meu plano de tratamento, eu posso associar. Tá? Então, eu posso chamar de um recurso associado, né, associação de recursos terapêuticos, quando eles estão inseridos dentro do meu plano de tratamento, mesmo que não seja na mesma sessão, mesmo que não seja dentro de um mesmo protocolo, ok?
Então, os outros tipos de peeling que nós temos, além, né, do que eu já comentei, o peeling físico e o enzimático, nós temos os peelings químicos, tá? Que na maioria das vezes utilizam ácidos, e temos também os peelings mecânicos, que são aqueles que nós utilizamos dispositivos, equipamentos para promover a esfoliação da superfície da pele, tá? Podendo, né, dependendo da profundidade, avançar para outras camadas mais profundas além da superfície da pele, tá? Então, voltando aqui um pouquinho nos peelings químicos, tá? Quando eu falo em peeling químico, eu sei que a maioria das substâncias são ácidos, mas eu preciso observar um outro aspecto. Quando eu falo em ácido, nem todos são para promover peeling, tá? Então, se eu disser assim, eu posso associar o microagulhamento com peelings? Posso, depende do peeling, depende do momento que eu vou associar. E se eu disser assim, eu posso associar o microagulhamento com ácidos? Depende dos ácidos, tá? Então, nós vamos, né, vou comentar um pouquinho mais sobre as situações que eu posso e vou responder aqui para vocês. Eu gostaria até, na verdade, que vocês, né, respondessem, se vocês puderem, colocando aqui para mim, se vocês acham que eles são técnicas complementares, tá? Microagulhamento e peelings. E aí, no final, nós vamos, né, eu vou pontuar isso para vocês. Já voltando, né, vamos olhar para a técnica do microagulhamento, tá? Então, nós temos uma técnica que inicialmente, eu não sei se vocês sabem, mas inicialmente a proposta dela era, como única proposta, né, que nós sempre falamos em indução percutânea de colágeno, né, mas o objetivo principal era sim promover esse estímulo de colágeno, mas um estímulo de colágeno semelhante àquele que é produzido com os peelings considerados ablativos. Então, quais são os peelings considerados ablativos? Os peelings médios e profundos, que são aqueles que já têm uma capacidade de agredir a derme, tá? Então, nós sabemos que a derme é a segunda camada da pele, é uma camada já vascularizada, é onde nós encontramos os fibroblastos, que são os responsáveis, né, pelo reparo tecidual, pela síntese de colágeno, principalmente, mas também de outras proteínas, glicosaminoglicanas também, como o ácido hialurônico. Então, essas estruturas, né, essa estrutura, a célula e estas fibras dessas proteínas, elas estão na derme, tá? Presentes na derme e não são encontradas na epiderme. Então, quando eu falo em peeling ablativo, tá? São peelings dérmicos. E os peelings dérmicos, eles são divididos em dois grupos. Os médios ou moderados, que são aqueles que, quando eu aplico na superfície da pele, eles promovem um efeito de descompactação, de destruição de células até a derme papilar, que é a camada mais superficial da derme. É aquela camada que está ali logo abaixo da membrana basal, tá? Uma região que nós chamamos de junção dermoepidérmica, tá? Então, ali logo abaixo da membrana basal, eu tenho a derme papilar. E quando eu digo que eu realizei um peeling profundo, tá? É um peeling dérmico também, significa que esse agente, né, esfoliante, um agente químico, na maioria das vezes, ele atingiu até a derme reticular, tá? Então, a derme reticular é a camada mais profunda da derme, então ela está logo abaixo da derme papilar, tá? Então, estes peelings, tá? Esses níveis de profundidade, peelings médios e peelings profundos, são considerados ablativos e eles promovem um incontestável estímulo aos fibroblastos, a síntese de proteínas pela pele, né? Que o nosso foco principal sempre é o colágeno, tá? Porém, qual é qual seria uma desvantagem, tá, de peelings ablativos? Por que os profissionais, pesquisadores, né, eles tinham interesse em desenvolver uma técnica que pudesse oferecer um estímulo semelhante aos peelings ablativos? Se eu tinha uma eficácia desses peelings ablativos, sem complicações, sem intercorrências, né?
Então, na verdade, não é exatamente isso que acontece. A partir do momento que você lesiona, né, agride, removendo camadas de célula até a derme, até a camada vascularizada, podem sim surgirem complicações, tá? Então, toda a recuperação da pele do paciente vai ser muito mais lenta, né? Então esse paciente fica mais suscetível às complicações, né? Existem complicações como, por exemplo, infecções, cicatrizes, que elas só acontecem em peelings dérmicos, né? Elas podem acontecer em peelings dérmicos, os moderados e profundos. Quando eu falo de peelings epidérmicos, que são os peelings superficiais, isso não acontece, tá? Então, existe sim uma proposta muito interessante com peelings ablativos, mas existe uma chance muito grande de complicações, um risco muito grande, tanto para o profissional quanto para o paciente, tá? Então, a ideia era justamente essa, desenvolver uma técnica para alcançar esse estímulo semelhante a esse promovido pelos peelings, né, ablativos, mas sem desepitelização, sem remover camadas de células, tá? Então, a desepitelização é essa remoção de camadas de células e depois essa pele precisa ser restabelecida, tá? Quanto mais profundo eu lesionar, tá? Mais demorado e mais exposta essa pele fica até que ocorra todo esse processo de reepitelização ali da pele, tá? Então, a proposta do microagulhamento é promover um estímulo semelhante aos peelings ablativos, porém sem remover a pele, tá? Essa pele, ela é apenas perfurada, tá? Então, é um estímulo onde a pele não é removida, tá? Então, ela somente é perfurada. Então, nós vamos, dependendo da técnica que se utiliza, vamos observar a presença de múltiplas microponturas, tá? Então, vários canais que são abertos, atingindo a derme, dependendo, né, do comprimento da agulha, tá? Não sei se vocês também já sabem, mas é a partir de a medida de 1, tá? Do roller, tá? Ou seja, da Dermapen, né? Então, é a partir de 1 milímetro o comprimento da agulha que consegue atingir a derme, tá? Se eu utilizo agulhas mais curtas, dificilmente atinge a derme. Se eu estou utilizando agulhas mais curtas do que 1 e observo que ocorre um porejamento de sangue, né? Um pontinho de sangue na superfície da pele. Isso é uma garantia, eu tenho certeza que eu atingi a derme, tá? Mas isso vai acontecer normalmente em um ou outro ponto isolado, porque nós temos um relevo cutâneo que não é tão regular, então tem regiões que a pele está mais fina, né? Tem regiões que ela tem uma camada córnea mais espessada, então pode ser que, né, em algum ponto, mesmo essa agulha mais curta, ela consiga atingir a derme, tá? Mas baseado em estudos, tá? Existe um artigo que classificou o nível da injúria provocada, tá? Então, o nível de lesão com relação ao comprimento da agulha. E a partir desse estudo, que foi observado que nós precisamos dessa agulha de comprimento de 1 para atingir a derme. E é atingindo a derme que eu vou estimular o processo inflamatório que vai resultar na indução percutânea de colágeno, tá? Então, essa é a proposta inicial do microagulhamento, substituir os peelings ablativos, tá? Então, ele vem, né, com esse objetivo, principalmente da indução de colágeno inicialmente. E depois, com a prática clínica, né, observou-se que ele também é muito eficaz para facilitar a permeação de princípios ativos na pele. Então, a partir disso, né, dessa constatação, surgiu a técnica que nós chamamos de Drug Delivery System, né? Então, ele é considerado um sistema de entrega de drogas em camadas mais profundas da pele, né? Então, no nosso caso, são princípios ativos cosméticos que estão penetrando a partir destes múltiplos canais que são, né, abertos durante a aplicação da técnica, tá? Então, eu tenho situações que eu desejo somente atender esse objetivo, que o microagulhamento ele atue como um veículo, um facilitador de permeação para estes princípios ativos, mas eu tenho também a situação onde eu desejo estimular os fibroblastos, e aí com esse estímulo de colágeno eu vou melhorar a sustentação do tecido,
tá? Eu vou diminuir a flacidez. Com o estímulo aos fibroblastos, eu vou também observar um aumento na produção de elastina, tá? Então, com isso, eu vou também suavizar linhas de expressão, somado, né, à síntese de colágeno e ácido hialurônico, que promove um efeito hidratante e preenchedor. Então, eu promovo um rejuvenescimento geral ali nessa pele, tá? Tanto em termos de flacidez, quanto rugas, linhas de expressão, desidratação, tá? E aí nós temos também outras indicações, além do envelhecimento, que são favorecidas, né, com esse estímulo aos fibroblastos. Então, observaram que quando eu falo, tá, de associação destes dois recursos, eu preciso avaliar muito bem quais são os parâmetros de cada técnica, quais são os tipos de peeling, qual é o comprimento da agulha que eu vou utilizar, qual é o nível de lesão que cada um vai promover, qual é o mecanismo de ação do peeling que eu estou utilizando, em que momento eu posso ou não associar, tá? Então, quando eu desejo, tá, promover um rejuvenescimento da pele, e eu vou optar, então, por utilizar a técnica de microagulhamento para estímulo de colágeno, para indução percutânea de colágeno, e é claro, né, não sei se vocês concordam, mas que não faz o menor sentido perder esse momento, né, de todos estes vários orifícios na superfície da pele, e não utilizar um princípio ativo, tá? Então, a utilização do princípio ativo, a associação, né, da indução percutânea de colágeno com o drug delivery, favorece uma resposta muito mais rápida, tá, no meu tratamento. Então, eu vou sim utilizar uma agulha com um comprimento a partir de 1, tá? 1,5, e vou também utilizar princípios ativos que eu gostaria, né, que atingisse a derme, que também vão favorecer esse estímulo aos fibroblastos. Então, os fibroblastos, eles vão trabalhar mais para produzir mais colágeno, elastina e ácido hialurônico, e eu posso associar esses princípios ativos, né, do meu ponto de vista, eu devo associar os princípios ativos que são utilizados pela célula, pelo fibroblasto, como matéria-prima, tá? Princípios ativos que também têm a capacidade de estimular essas células a trabalharem mais, a produzirem, né, mais. Então, eu vou estar associando durante esse momento, tá? E aí que nós já lembramos dos ácidos, tá? Então, poxa, se eu vou utilizar a técnica de microagulhamento e posso associar princípios ativos para o drug delivery, estes princípios ativos podem ser ácidos, tá? O que vocês me dizem, tá? Vocês acham que sim, que eu posso utilizar ácidos junto com o microagulhamento para favorecer a permeação deste ácido ou não? Então, nós temos que lembrar quais são as propriedades dos ácidos. Pelo menos, né, nós temos que ter conhecimento daqueles que são mais rotineiros no nosso dia a dia, aqueles que são considerados clássicos, que a maioria das marcas de cosméticos trazem nas formulações, tá? Que nós sabemos que tem eficácia, né, para uma ou outra indicação. Então, quando eu realizei o microagulhamento, né? Dependendo da técnica, eu realizo toda essa, né? O agulhamento da superfície da pele e depois eu venho com um ativo. Esse ativo pode ser um ácido, desde que ele não seja queratolítico, tá? Então, olha só, essa é uma associação que nós não podemos fazer. Eu não posso utilizar na mesma sessão, ou seja, no mesmo protocolo, no mesmo dia, ali quase que simultaneamente, né, bem juntinho um do outro, microagulhamento com ácidos queratolíticos. Tá? Então, os ácidos queratolíticos são aqueles que promovem um efeito peeling, são aqueles que descompactam, né, as células mortas, facilitando a sua remoção, mas eles podem aprofundar para outras camadas também, né, além da camada córnea, da epiderme. Então, eles promovem esse efeito de descamação, esse efeito de remoção de camadas. Tá? Então, estes ácidos que são queratolíticos não podem ser associados, tá? Só pra gente lembrar aqui rapidinho, quais são os ácidos que não são, quais são os ácidos que são queratolíticos que nós utilizamos com mais frequência para promover o efeito peeling? Ácido glicólico,
ácido mandélico, né, que são alfa-hidroxiácidos, ácido lático utilizamos, né, em uma menor escala, mas também ele pode ser utilizado, é um alfa-hidroxi também, ácido salicílico, que é um beta-hidroxiácido, a gluconolactona, que é um polihidroxiácido, ácido retinóico. Todos estes são queratolíticos, tá? Alguns são bem suaves, outros já promovem, né, uma agressão maior, independente de concentração e pH, eles têm essas características, né? Alguns são mais conservadores, porque tem um peso molecular maior, porque penetra mais lento na pele, e outros já são mais abrasivos. Tem mecanismos de ação mais cáusticos sobre a superfície da pele, estimulam mais o processo de renovação celular. Então, eles são todos queratolíticos com mecanismos de ação um pouco diferentes, e dependendo, né, também, né, além, na verdade, dessa característica química de cada substância, também vão depender, né, de concentração e pH, tá? Então, nós sabemos já que microagulhamento com peelings químicos, tá? Então, quando eu falo peeling químico, eu estou utilizando ácidos queratolíticos, não podem ser realizados juntos, na mesma sessão, tá? Mas existe algum momento, alguma situação, professora, que eu posso utilizar microagulhamento com ácidos queratolíticos? Somente, tá? Dentro do meu plano de tratamento, tá? No caso, em outra sessão, tá? Então, quando eu desenvolvo um plano de tratamento, tá? Então, baseado em todo um raciocínio clínico em cima da avaliação do meu paciente, da anamnese, do exame físico, do perfil desse paciente, a sua queixa principal, seus hábitos, sua rotina, eu elaboro um plano de tratamento. Então, dentro do meu plano de tratamento, tá? Eu posso sim utilizar microagulhamento e peeling químico, né? Então, sempre que eu falo peeling químico, eu já sei, são ácidos queratolíticos, tá? Só que eu preciso observar qual é o momento, tá? Então, na minha opinião, tá? Minha sugestão, eu acho mais interessante começar com os peelings, tá? Porque eles atuam de uma forma também preparatória, tá? Então, o número de sessões que eu determinei que são interessantes para esse meu paciente, para atingir um objetivo específico, eu vou realizar esse número de sessões. São 2 sessões, são 3 sessões, realizei os peelings químicos e depois de 30 dias desse último peeling, tá? Que a minha pele já está restabelecida. Nesses 30 dias, eu já realizei algumas hidratações dessa pele, então a minha pele está íntegra, não está com processo inflamatório, não está descamativa, aí eu venho com o microagulhamento, tá? Então, dessa forma, nós podemos trabalhar sim, tá? Então, observaram? Posso utilizar junto? Posso dizer, quando eu digo junto, né, eu quero dizer, são técnicas que eu posso associar. Se eu tenho micro com ácidos queratolíticos, né? Então, se esse peeling, né, da minha pergunta, que né, eu coloquei para vocês, microagulhamento e peeling juntos, né? Se esse peeling é químico, então tem ácidos queratolíticos, o junto pode ser junto dentro do mesmo plano de tratamento, não no mesmo dia, não na mesma sessão, tá? Agora, se eu dissesse, né, se a minha pergunta fosse, eu vou realizar o microagulhamento e quero associar com ácidos. Então, olha só, se esse ácido não é queratolítico, tá? Não é esse ácido que faz peeling, eu posso sim associar com o microagulhamento e isso pode ser na mesma sessão. Inclusive, eu posso fazer o drug delivery com esse cosmético, tá? Então, se o meu objetivo, né, vamos trabalhar em cima desse rejuvenescimento. Se o meu objetivo é rejuvenescer essa pele, eu optei pelo microagulhamento com uma agulha um pouquinho mais longa e eu vou também associar com a técnica de drug delivery, se o ácido não é para peeling, não é queratolítico, eu posso associar. Exemplos para o rejuvenescimento, o próprio ácido hialurônico, tá? Ele é um ácido, mas ele não promove peeling, ele tem um efeito hidratante e preenchedor. Então, eu posso associar, tá?
Outro ácido, um ácido ferúlico, tá? O ácido ferúlico, ele é um antioxidante, tá? Então, o antioxidante também é muito bem-vindo nos tratamentos de rejuvenescimento, principalmente se é uma pele mais fotoenvelhecida, tá? Um outro ácido, ácido glicirrísico. O ácido glicirrísico, ele é um ativo anti-inflamatório, tá? Então, aqui, nesse caso de estimular colágeno, né? Eu vou utilizar uma agulha mais longa para atingir a derme, desencadear a inflamação e, consequentemente, o reparo tecidual, a síntese de colágeno. Não tem muita necessidade, né? Não faz muito sentido utilizar um anti-inflamatório. Mas, se eu estiver associando, tá? Se eu estiver utilizando o microagulhamento para um melasma, por exemplo, é interessante, junto com outros ativos, tá? Que vão ter também suas indicações específicas, associar um anti-inflamatório, tá? Porque no caso, né, de tratamento de um melasma, eu não quero inflamação, eu não quero processo inflamatório, tá? Então, já sabemos essa parte, né? Então, se o peeling for químico, eu posso fazer em sessões diferentes dentro do plano de tratamento. Se a pergunta fosse, né, não fosse o termo peeling, mas fosse ácidos, eu sei que se eles são queratolíticos, fazem peeling, não posso na mesma sessão. Mas se eles não são queratolíticos, têm outras propriedades, eu posso sim na mesma sessão, tá? E aí, nós temos também, é interessante avaliar também os outros tipos de peelings, né? Então, aqui no nosso tema da live, eu não especifiquei, né, peeling químico, ou mecânico, ou enzimático, tá? Então, qual é a restrição, quais são as restrições com relação a peelings e microagulhamento na mesma sessão, tá? Os ácidos queratolíticos, então os peelings químicos com microagulhamento na mesma sessão, não. E uma outra orientação que eu sempre passo para os meus alunos é com relação à aplicação de peelings ou esfoliantes previamente ao microagulhamento, tá? Isso pode ser realizado, desde que eu não vá agredir muito essa pele, porque eu tenho que lembrar que depois ela já será, né, perfurada, e optar por peelings ou esfoliantes que não deixam resíduos na pele, tá? Então, o primeiro peeling, né, o primeiro esfoliante que eu falei para vocês, que é o peeling físico, é justamente aquele cosmético com micropartículas e que nós sabemos ali na nossa prática que quando eu vou removê-lo, né, então a orientação sempre é aplico sobre a pele, pode ser umedecida ou não, massageio e depois eu vou remover com água. Na maioria das vezes, nós não conseguimos remover totalmente, tá? É claro que depende da quantidade de produto usado, né, depende da concentração de micropartículas no cosmético, depende do tamanho destas micropartículas, mas normalmente é difícil remover, né, totalmente esse produto. Então, é um tipo de esfoliante que eu já descarto para o dia da sessão de microagulhamento, tá? Então, nós falamos de peelings físicos, não vamos associar. Falamos de peelings químicos, que são os queratolíticos, também não posso associar na mesma sessão. E eu falei também sobre o peeling enzimático, tá? O que vocês acham do peeling enzimático? Eu poderia associar com o microagulhamento, tá? Lembrando que se eu tenho objetivo de esfoliação, ela deve ser prévia ao agulhamento, tá? Então, eu vou higienizar essa pele, aí eu já faço a esfoliação, depois eu preparo com a antisepsia, já que eu estou utilizando uma agulha, e vou para o agulhamento, tá? Por isso essa preocupação em não deixar resíduo nenhum na pele, porque é depois do esfoliante que eu vou agulhar, tá? Então, lembrando, né, rapidamente sobre o mecanismo de ação dos peelings enzimáticos, se ele for unicamente enzimático, eu aplico sobre a pele, aguardo um tempo de ação, eu tenho a ação dessas enzimas, né, proteolíticas, queratolíticas, que amolecem a queratina da superfície, e quando eu venho removendo o produto com a esponjinha de algodão e gaze, eu removo também células mortas que foram descompactadas, tá? Então, é um tipo de cosmético que não deixa resíduos, não deixa micropartículas, é um tipo de cosmético que não usa ácidos, tá, queratolíticos, e é muito suave, muito superficial, atuando somente sobre as primeiras camadas de células mortas, tá? Então, por conta de todas essas características, é uma opção, tá, bem indicada, uma opção interessante para associar com o microagulhamento no mesmo dia,
tá? Previamente a técnica, né, de microagulhamento da pele. Tá? Então, falamos aqui de 3 grupos, né, de peelings, mas nós temos mais um, né? Então, nós temos aí mais um grupo, que é o grupo dos peelings mecânicos. Tá? Então, quando nós estamos trabalhando, né, com estética facial, nós temos também estes recursos que são os peelings mecânicos, que eles têm mecanismo de ação também, né, diferente. Eles não podem ser indicados para tratar todas as disfunções. Aqui no caso, né, da nossa aula hoje, nós estamos desde o início dando uma ênfase maior na questão do rejuvenescimento, tá? Então, é importante sempre estimular esse processo de renovação celular. E aí eu não tenho lesões inflamatórias na pele, né? Pensando somente em uma pele envelhecida ou fotoenvelhecida, eu não tenho lesões inflamatórias, então eu posso promover um atrito, né, de um aplicador, de uma espátula, de uma ponteira abrasiva sobre essa pele, tá? E aí, então, eu posso utilizar aqueles que são os principais, né, os mais utilizados na estética facial, que são o peeling de diamantes, né? Então, o peeling de diamantes, ele é o mais utilizado, tá? Nós temos que lembrar que ele possui níveis de profundidade, se eu vou associar com o microagulhamento, que vai ser antes de agulhar, tá? Ele não vai deixar resíduos na pele, mas o meu cuidado tem que ser com relação ao nível de profundidade, tá? Eu não posso realizar uma esfoliação profunda, tá? Eu não posso realizar um nível 3 de profundidade, que na verdade, né, é uma dermoabrasão. Quando eu falo em níveis de profundidade do peeling diamantes, eu tenho 3 níveis, né? 2 deles, né, níveis 1 e 2, são chamados, né, a técnica que é empregada é a microdermoabrasão. O nível 1 eu vou remover somente células mortas, tá? Somente células do extrato córneo. E o nível 2 eu posso avançar para as outras camadas da epiderme, tá? Então, são chamadas, né, são níveis de profundidade que aplicam uma técnica chamada microdermoabrasão. Quando eu vou para o nível 3, aí eu já estou falando em dermoabrasão, já vou atingir a derme, tá? Então, este nível 3, atingindo derme, né, dermoabrasão, eu não oriento, tá? De nenhuma forma, ele já é, né, um processo muito abrasivo, que sensibiliza, né, que lesiona, que atinge a camada vascularizada da pele, para depois vir agulhando, né, sobre essa região, então não é indicado, tá? O nível 2, ele não atinge a derme, mas ele também já deixa essa pele bem sensibilizada. Tudo vai depender da espessura dessa pele, né? Normalmente o nível 2, ele já é utilizado com o objetivo de estímulo maior e não somente, né, de remoção de camadas de células. Então, como eu já vou realizar esse estímulo com o agulhamento, do meu ponto de vista, eu acho interessante aplicar o nível 1 de profundidade, tá? Do peeling de diamantes, nível 1 inicialmente, e depois eu faço o agulhamento. E aí, nós temos um outro aspecto, tá? Que eu acho que é bem importante e que às vezes os profissionais que não têm essa vivência, não têm experiência, tá, com o peeling de diamantes, às vezes ficam em dúvida, justamente quando nós explicamos estes níveis de profundidade, tá? Então, muitas vezes, né, até assim já chegaram a me perguntar se o nível de profundidade, ele é um parâmetro determinado no equipamento, né? Então, às vezes com algum comando, algum controle, né, alguma tecla no equipamento, e não é. Eu preciso observar a resposta da pele, tá? Então, o nível 1 de profundidade é aquele que, depois que você aplica, né, a ferramenta, ali, o dispositivo, a ponteira abrasiva na pele, você observa um leve esbranquiçamento e depois, né, seguido de um eritema também leve, também suave. Então, um pouquinho avermelhadinho, um pouquinho rosado. Isso é nível 1 de profundidade, tá? Então, é dessa forma que eu oriento que pode ser associada com o microagulhamento na mesma sessão. Só que também eu vou realizar, mesmo sendo suave, para aquelas peles mais espessas e resistentes, tá? Não tem necessidade se eu tiver uma pele já refinada, uma pele mais fina, uma pele mais delicada e mais sensível, tá? E aí nós temos um outro recurso, que é também um peeling mecânico, que aplica também a técnica de microdermoabrasão, que é o peeling cristal, tá? Eu observo, né, no meu dia a dia, em contato com várias alunas, né, de pós-graduação, alunas em cursos, que o peeling diamante, o peeling cristal, ele está sendo, assim,
menos utilizado, tá? Ultimamente. A técnica é também a microdermabrasão, como diamantes, mas o dispositivo é diferente, o mecanismo de ação é diferente, tá? O peeling de cristal, ele utiliza uma substância, um pó, que é o óxido de alumínio, tá? E o equipamento, ele aplica uma pressão positiva, fazendo um jateamento desse cristal na pele, e uma pressão negativa recolhendo, né, o cristal e células mortas. Talvez um pouco por uma questão de praticidade, eu particularmente gosto muito mais do diamantes, eu acho mais prático, tá? E aí, no caso do microagulhamento, nós temos um outro aspecto, que é a questão dos resíduos, tá? Então, ele é microdermabrasão também, só que ele deixa resíduos na pele. Também é difícil conseguir, ao término da aplicação, remover totalmente essas micropartículas, tá? Então, também é um tipo de peeling que eu não recomendo associar no mesmo dia do microagulhamento, tá? Mas, professora, por que não associar com peelings que deixam resíduos na pele, tá? As agulhas do microagulhamento, elas são agulhas bem finas, né, e delicadas, mas eu realizo muitas micropunturas e abertura de muitos canais, muito próximos uns dos outros. E muitas vezes, essas micropartículas são muito pequenininhas, tá? No caso do peeling cristal mesmo, nós temos uma granulometria, né, 3 opções de granulometria, então tem um cristal que é ultra fino, super fino. Então, as micropartículas são bem menores. Então, eu acredito que pode existir um risco, tá, de que essas micropartículas penetrem na pele, e isso não seria interessante, tá? Não é o objetivo, essas partículas não devem penetrar na pele, elas devem ficar somente na superfície, né, para promover essa esfoliação, e isso poderia, né, desencadear alguma reação adversa que pode vir a comprometer o meu resultado final, tá? Então, esse é o meu raciocínio com relação a não utilizar cosméticos com micropartículas no pré-microagulhamento, né? Ali na mesma sessão, desejo esfoliar essa pele, tá? Sempre coloco nos meus protocolos que essa esfoliação é opcional, porque depende da indicação. Eu preciso realmente identificar na pele do meu paciente essa necessidade de esfoliar antes do microagulhamento, tá? Não é sempre que isso é necessário, não é sempre que isso vai trazer um benefício, tá? Então, aquilo, né, eu já falei, repetindo, normalmente para peles mais espessas, resistentes, tá? Peles mais fotoenvelhecidas, mais queratinizadas, tá? E aí, voltando aqui para os nossos, né, nossa análise aqui dos peelings mecânicos, nós temos o peeling ultrassônico, tá? O peeling ultrassônico, ele é um dispositivo que aplica uma espátula sobre a pele, tá? Que nós deslizamos essa espátula, uma espátula metálica, e o equipamento, ele tem um cristal, tá, que vai produzir ondas ultrassônicas, e isso faz com que essa espátula vibre, tá? Uma vibração que nós não conseguimos visualizar, mas nós conseguimos ouvir, tá? Algumas pessoas acham até bem desconfortável, né? Bem desagradável. Eu, particularmente, não sei se eu já acostumei, mas eu acho bem tranquilo. Então, além do próprio movimento, né? Que se assemelha a uma raspagem na superfície da pele, que eu não vou colocar muita pressão, é suave, tá? Mas é um deslizamento, é o atrito, né? De um instrumento, um dispositivo sobre a pele, somado à descompactação que ocorre das células quando eu deslizo a espátula sobre a pele úmida, tá? Então, estes outros que eu comentei antes, o peeling diamante, o peeling cristal, eu aplico sobre a pele seca. Já o peeling ultrassônico, eu aplico sobre a pele umedecida, tá? Com soro fisiológico. Pode ser água termal, pode ser uma solução tônica, né, hidratante, calmante, pode. A questão são produtos mais caros sem necessidade, tá? Então, o soro fisiológico atende muito bem. Então, eu umedeço a superfície da pele e deslizo a espátula. Quando eu estou deslizando a espátula e ela está vibrando sobre esse líquido vai ser vaporizado e isso favorece a descompactação de células mortas. Então, é um tipo de peeling mecânico que pode ser associado com o microagulhamento porque ele é suave, ele não deixa resíduos sobre a pele, tá?
E aí nós temos agora, né, mais recentemente, os peelings plasma e peeling elétrico, tá? Então também são peelings mecânicos que eu aplico deslizando, né, um dispositivo sobre a pele, e que não deixam resíduos, tá? Então eles têm mecanismo de ação muito semelhantes. Eu tenho ponteiras de contato que promovem um faiscamento. Esse faiscamento oferece um estímulo para a pele que resulta em renovação celular. Então, a partir do momento que eu estimulo a renovação celular, que nós sabemos que é uma multiplicação das células, né, da epiderme, os queratinócitos lá na camada basal, eu estou renovando a superfície. Então, isso é um efeito peeling, né? Então, por esse motivo, eles são chamados de peeling elétrico e peeling plasma, tá? Então, como eles não deixam resíduos, são suaves, é claro, dependendo da intensidade de aplicação, né? A gente normalmente não orienta intensidades muito altas, até porque se torna desconfortável para o paciente, muitas vezes ele não tolera. Não é que eles causem uma dor exatamente, mas é um incômodo, um desconforto, tá? Por conta destes micro, né? Essas micro faiscamentos, né, que ele promove quando eu aproximo o eletrodo da pele, tá? Então, são ponteiras de contato, é para que eu aplique em contato com a pele, mas durante o movimento, né, muitas vezes ele afasta um pouquinho, aproxima, isso promove esse faiscamento, né, esses micro faiscamentos. Então, estes peelings mecânicos, todos estes que nós falamos, com exceção do peeling cristal, podem ser associados com o microagulhamento na mesma sessão, tá? Sempre com esse cuidado de nível 1 de profundidade, né? Quando a técnica é igual o ultrassônico, o plasma e o elétrico não trazem, né, esse parâmetro de nível de profundidade, mas traz parâmetro de intensidade, né? Então, trabalhar com intensidades mais baixas, né, de uma forma mais conservadora, tá? Então, voltando, né, lá no nosso tema, pra gente, né, poder encaixar bem certinho tudo isso que eu falei, e que lá eu não especifiquei qual é o peeling, né, então eu falei microagulhamento e peelings juntos, tá? Então, se for peelings químicos, na mesma sessão eu não posso. Peelings físicos, não também. Peelings enzimáticos, posso. E os peelings mecânicos, com exceção do cristal, eu posso. Mas e os peelings químicos, que eu não posso na mesma sessão, mas eu posso dentro do plano de tratamento? Posso realizar inicialmente as sessões com os peelings químicos, e depois de 30 dias, que nesses 30 dias eu vou restabelecer essa pele, eu vou controlar o processo inflamatório, né? O processo descamativo, caso ele tenha acontecido, ele também, né, vai ser encerrado. Eu vou recuperar a barreira cutânea, eu vou promover hidratações dessa pele, e aí depois disso, então, né, que seria ali entre 21 e 30 dias, aí sim eu venho para realizar o microagulhamento, tá? Então, essas são as formas de associação de microagulhamento com peelings. E lembrando que às vezes a pergunta que vem pra gente, né, não é essa questão de posso associar microagulhamento com peeling, mas a pergunta vem, posso associar microagulhamento com ácidos? E aí eu preciso lembrar, se são queratolíticos, não posso. Se são outros ácidos com outras características, aí sim eu posso, tá? Até dei alguns exemplos aqui pra vocês anteriormente, dos que são queratolíticos e de alguns que não são queratolíticos, tá? E aí fica aqui, tá? Pra gente já ir direcionando aqui pro fim, né, da nossa aulinha, essa questão de se eles são técnicas complementares ou não. O que vocês acham? Podem comentar aqui pra mim. Alguém me perguntou esses dias, né? Poxa, professora, mas se eles não podem, tá? No caso dos peelings químicos, né? Eles não podem ser associados na mesma sessão, como que eles poderiam ser complementares? Tá? Só que olha só, nós já falamos que eu posso associar o químico, não precisa ser na mesma sessão, e posso associar vários outros tipos na mesma sessão, tá? E por que que essa esfoliação, juntamente com o microagulhamento, seriam complementares? Alguém sabe me dizer? Vou esperar dar um tempinho aqui pra vocês. Sim,
Não, microagulhamento, tá? Então vamos pensar em um microagulhamento para indução percutânea de colágeno. Então é aquele microagulhamento que vai atuar lá na derme, tá? Estou visando estímulo aos fibroblastos, melhorar tônus, tá? Suavizar rugas, né? Então, melhorar tônus, né? E reduzir flacidez, a mesma coisa. Suavizar rugas, promover um clareamento geral também, tá? Mas principalmente esse estímulo dérmico. Quando eu penso nesse microagulhamento, tá? Ele seria complementar a algum tipo de peeling. Lembra que em um momento aqui dessa nossa aula eu comentei sobre a profundidade dos peelings químicos, né? E que a proposta inicial lá atrás do microagulhamento era justamente de substituir os peelings químicos. Mas não era qualquer profundidade de peeling químico, se lembram? Seria o objetivo de substituir os peelings químicos ablativos, médios e profundos, que são aqueles que atuam sobre a derme. Então, eu venho com uma técnica, o microagulhamento, que também atua sobre a derme, que também tem uma excelente capacidade de estimular colágeno, porém com riscos muito reduzidos, minimizados. Por quê? Porque eu não vou remover a pele, eu não vou desepitelizar como os peelings ablativos fazem, eu vou somente perfurar essa pele, tá? Então, ela não será removida, será somente perfurada. Mas olha só, ninguém falou sobre os peelings epidérmicos, né? Não foi dito que o objetivo seria substituir os peelings epidérmicos, tá? Então, quando eu falo em peelings epidérmicos, que são aqueles que atuam sobre a epiderme, são os peelings chamados, né, considerados muito superficiais. Então, aqueles que atuam sobre o estrato córneo são os muito superficiais, e aqueles que atuam sobre as outras camadas da epiderme são os superficiais, tá? Os dois grupos de peelings epidérmicos. Quando eu falo desse tipo de peeling, tá? Químico principalmente, mas todos estes outros que eu falei para vocês, eles realizam peelings epidérmicos, alguns somente estrato córneo, outras camadas da epiderme, eles não vão lesionar, eles não vão agredir a derme. Quem vai fazer isso dentro do meu tratamento é o microagulhamento. Então, quando eu digo que microagulhamento e peeling são complementares, eu estou me referindo a um microagulhamento para indução de colágeno e um peeling para melhorar as condições da epiderme, tá? Então, um peeling epidérmico, tá? Então, eu considero sim que eles são duas técnicas complementares nesse sentido. Eu realizo os peelings para melhorar as condições da epiderme, tá? Então, melhorar a hidratação da epiderme, para refinar essa superfície, para melhorar a questão do estímulo de renovação celular, para promover um clareamento, estimular essa renovação, né? Então, o peeling epidérmico, ele vai trabalhar nesse sentido. São esses os objetivos que serão alcançados. E quando eu falo, né, microagulhamento para indução de colágeno, o estímulo, o trabalho está sendo realizado na derme para estimular fibroblastos e vou melhorar o teor de hidratação na derme, né, então mais profundo, e vou também favorecer o reparo tecidual, melhorar, aumentar, né, a síntese das proteínas da pele. Então, melhorando a sustentação do tecido, suavizando rugas, tá? Porque, olha só, não sei se vocês consideram, se vocês concordam comigo. Se eu realizo somente técnicas que melhoram a derme, a qualidade da derme, tá? Então, não somente o microagulhamento, mas uma radiofrequência fracionada, até mesmo ultrassom microfocado. Se eu não melhorar as condições da epiderme, se eu não der qualidade para essa epiderme, se eu não promover um clareamento, uma homogeneização de pigmentação, melhorar o teor de hidratação, vocês concordam que o tratamento não fica completo? Do meu ponto de vista, isso é muito claro, né? Essa pele vai ter mais firmeza, as rugas suavizadas, as linhas de expressão, mas ela pode estar com um aspecto escurecido, né? Manchado, onde não tem essa homogeneização da pigmentação, desidratada, ressecada, áspera, opaca, sem viço, sem brilho, tá? Porque nem sempre a técnica que atua na derme vai melhorar as condições da epiderme. Ah, professora, mas eu poderia fazer somente um microagulhamento e associar com princípios ativos que trazem esses efeitos. Sim, mas
parte desses efeitos eu alcanço por conta de remover células, por conta de esfoliar. Tá? Então, do meu ponto de vista, é muito mais interessante que eu associe algum tipo de esfoliação, tá? Dentro das indicações, é claro, tá? Com objetivos específicos, esses objetivos, então eu preciso identificar esses problemas, e que sempre que eu recebo uma pele mais madura, envelhecida, uma pele fotoenvelhecida, essa pele normalmente ela é uma pele mais opaca, uma pele sem viço, uma pele mais desidratada, mais escurecida, né? Às vezes ela não chega apresentar manchas bem específicas como um melasma ou uma melanose, que eu vou ter que tratar de uma outra forma, né? Mas ela apresenta uma irregularidade de pigmentação, né? Então, essas áreas escurecidas trazem um aspecto também mais envelhecido, né? Mais judiado ali dessa pele, tá? Então, por isso, né, que do meu ponto de vista, o microagulhamento e os peelings, sempre avaliando, né, qual é o objetivo desse microagulhamento, qual é o tipo de peeling que eu vou aplicar, em qual momento, elas são sim técnicas complementares, porque uma eu vou melhorar as condições da epiderme, tá, o peeling epidérmico, e a outra eu vou melhorar as condições da derme, tá, que é o microagulhamento, ok? Então, esse era o meu objetivo, nosso tema de hoje, tá? Trazer aqui, tá? Esse raciocínio, essas reflexões para vocês, porque quando os alunos perguntam, né? Para mim, quando os pacientes, né, de vocês perguntam para vocês, às vezes a pergunta ela não está tão específica e aí nós temos N situações e eu preciso analisar. Tá? Então, se eu tenho uma situação A, eu vou proceder dessa forma, e uma situação B já é outra situação. Né? Então, depende do ácido, né? Na verdade, depende do tipo de peeling, né? Depende do agente que você vai usar, depende do objetivo do microagulhamento, das características dessa pele, né? Se você vai poder ou não associar, ok?